Hoje a gente vai falar sobre derivada. E o meu objetivo principal, eu acho que é te convencer de que isso não é tão difícil quanto você imagina. Porque quando os alunos começam a aprender cálculo, começam a aprender derivada, eles já começam com medo, né? Todo mundo tem um primo que estuda engenharia e falou que cálculo 1 é a matéria mais difícil do mundo. Então você já chega com medo, e se você é professor, o seu aluno já chega com medo, é importante saber disso. Porque esse medo ele tem que ser vencido num assunto que não é de verdade nem tão difícil assim, mas o medo atrapalha a gente a aprender. Então eu gosto muito de começar essa aula nem colocando título, eu coloquei título aqui porque estou gravando um vídeo e o vídeo já vai ter título. Mas eu gosto de começar sem nem título, só desenhando uma função e falando sobre o crescimento dessa função, ou o decrescimento, mas nesse caso aqui a função crescente, né? Quando chega nesse ponto o aluno já sabe a diferença entre função crescente e função decrescente, mas apontar para um fato que talvez ele nunca tenha pensado antes, que é o fato de que em alguns momentos essa função está crescendo mais rápido e em outros momentos ela está crescendo mais devagar. E que isso vai ser uma coisa interessante da gente estudar. Em seguida, eu quero que todos os meus alunos entendam o conceito de reta tangente. E isso é anterior a falar sobre qualquer função específica, qualquer fórmula de derivada para qualquer tipo de função. É um conceito de reta tangente. E para isso eu faço questão de fazer com funções arbitrariamente desenhadas assim, que eu não tenho a princípio uma expressão para dizer g de x é igual a blá 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 blá, para desvencilhar o conceito da reta tangente de qualquer fórmula que você vá usar para calcular isso no futuro com qualquer função específica, tá? Então são funções arbitrárias mesmo. Eu gosto de ter isso impresso em papel quadriculado, distribuir para os alunos e falar desenha reta tangente. E o que eu vejo quando eu faço isso é que a maioria dos alunos tem um conceito intuitivo correto de o que é uma reta tangente, tá? A maioria das pessoas começa a desenhar essas coisas aqui sem nenhum tipo de explicação ou definição de o que é uma reta tangente. Quando o aluno precisa de explicação, aí eu falo, é uma reta que encosta, ela não atravessa, ela cresce na mesma velocidade que a função no seu ponto. Olha como está crescendo na mesma velocidade aqui. A maioria dos alunos consegue fazer isso sem problema. Alguns erram, e é um momento importante para corrigir esse erro antes que ele se misture com outras dificuldades que vão surgir pelo caminho. Se a pessoa está desenhando reta tangente assim, é importante que ela saiba que isso está errado. A reta tangente não pode fazer um ângulo com a sua função, né? Ela tem que passar no mesmo ângulo. É um momento importante também para alinhar a definição, porque previamente a maioria das pessoas ouviu falar sobre reta tangente no conceito de círculos e guardou na memória a definição que está errada, mas que para um círculo funciona, de que uma reta tangente é uma reta que encosta em um ponto só. No caso, esse ponto aqui do círculo, né? E durante esse exercício de desenhar com as mãos, usando uma régua, é muito frequente que o próprio aluno traga essa pergunta de que uma definição não está batendo com a outra, porque olha só, eu desenhei uma reta tangente ali, encostando num ponto, mas chega aqui ela vem e encosta em outro ponto, ó. Então como é que pode isso? Será que essa reta não é tangente porque ela está encostando em dois pontos? É importantíssimo o aluno ter a oportunidade de questionar isso, porque aí você alinha a definição e aí você menciona esse conceito importantíssimo, esse vocabulário de que reta tangente é um conceito local, ele não é um conceito global. Se você está tentando desenhar a reta tangente naquele ponto, então ela só encosta em um ponto naquele pedaço ali. O que ela faz muito longe na função é irrelevante. Isso aqui é uma reta tangente, sim, porque ela tem esse comportamento de encostar ali naquele ponto de tangência que você estava desenhando, e aquela definição prévia que você trazia de uma reta tangente é aquela que só encosta em um ponto, na verdade não era uma definição, era uma consequência do conceito para um caso muito particular de círculos que você viu antes. Então é uma boa hora para tirar isso da cabeça. Tendo feito esse exercício inicial de desenhar a reta tangente, eu acho que é uma hora boa para trazer um exemplo concreto, o nosso favorito, f de x é igual a x ao quadrado.
Pode ser feito do mesmo jeito, tá? Impresso em papel quadriculado, ou se for uma aula no qual o aluno tem acesso a uma tecnologia, uma calculadora que calcule derivada de função em um ponto, pode ser feito dessa forma também. Mas se for para ser no papel quadriculado, o exercício é o mesmo, o aluno vai desenhar manualmente retas tangentes aqui, dessa vez em pontos bem escolhidos, tá? Pontos redondos, tipo 1, 2 e 3, e aí ele vai conseguir quantificar a inclinação da reta tangente em cada um desses pontos. O aluno vai começar a montar uma tabela, tá? X, o valor de f de x, que no caso f de 1 é 1, f de 2 é 4, f de 3 é 9, porque é essa função aqui, e a inclinação da reta tangente em cada um desses pontos. Aí, como ele vai estar no papel quadriculado, como é que ele vai medir isso? Ele desenhou a reta tangente lá com a régua, vai desenhar um triângulo lá qualquer com 2 pontos da reta, fazer o seu ΔY sobre ΔX, que vai ser a inclinação da reta. Vai ser um número aproximado? Vai, mas funciona com número aproximado também, tá? As respostas aqui são para ser muito bonitinhas e o aluno arredonda naturalmente. Aí vai fazer a mesma coisa para os outros pontos, né? Traça uma reta tangente aqui no 2, faz o seu triângulo, ΔY sobre ΔX, e bota a inclinação aqui na tabela. Aqui no quadro eu desenhei com a mão, tá tudo fora de escala, não tá dando para ver que os números vão ser esses aqui, né? Mas já já eu te mostro numa tela de computador que fica melhor. Olha aqui como é que fica. Se você imprime isso aqui no papel e entrega para os alunos, e aí ele vem com uma régua e começa a tentar fazer, ó, não ficou bom, vamos tentar fazer uma reta tangente ali. Essa ficou mais ou menos. Aí a gente vem aqui, ó, fazer ΔY sobre ΔX. ΔY tem 2, ΔX tem 1. Claramente, a inclinação da reta ali no ponto A é 2. Vou fazer de novo ali no ponto B. Ó, tá bom assim? Mais ou menos, né? Agora eu vou tentar fazer aqui um triângulozinho com uma horizontal, com uma vertical. Ó, essa eu já não tive uma precisão tão boa quanto eu tive na outra, mas com um na horizontal aqui, tem uns 4,5 na subida, né? Ficou 4,5 em vez de ficar 4. Aí, de repente, o colega do lado teve um efeito oposto, ó, o dele ficou um pouco menos do que 4. Na média, as pessoas acabam entendendo que era para ser 4. O do C vai ser super difícil de fazer, porque ela já está super inclinada, é quase reta ali. Aí, com quanto mais cuidado eu desenhar, melhor fica, né? Essa daqui tem 1 no ΔX, tem 6 no ΔY, ficou certinho, era para ser 6 mesmo. Então, a ideia é essa, é fazer isso com um lápis, com uma régua no papel. E as respostas são essas, para esses exemplos que eu fiz, 2, 4 e 6. Essa é a hora de pedir para o aluno especular. Qual que você acha que vai ser a resposta? Bom, tá na cara que vai ser o dobro de x, né? E o aluno fica feliz de ter percebido isso sozinho. Isso gera confiança. Então é um bom momento para colocar um título e uma definição. Derivada de uma função em um ponto é a inclinação da reta tangente. Vamos estabelecer notação também. A gente se refere a isso como f' de x. E aí aproveita para colocar aqui na tabela. Já temos aqui de brinde um exemplo muito concreto da derivada de uma função que a gente acabou de descobrir. Foi uma demonstração? Não, não foi, claro que não. Mas foi uma coisa que o aluno investigou e descobriu. Aí, se der tempo, se a turma tiver afim, se os alunos forem mais engajados, dá para fazer a mesma coisa com outras funções, tá? Você faz com x ao cubo, tem um padrãozinho um pouquinho mais difícil de perceber, mas que tem alguns alunos que percebem e acham legal. Dá para fazer com e elevado a x, com ln de x, essas coisas bonitinhas que surgem padrões visíveis e detectáveis nas respostas, né? Mas o básico é isso, é fazer o x ao quadrado como exemplo. Bom, agora que você já acredita que a derivada do x ao quadrado é o 2x, eu vou fazer uma demonstração. E, gente, demonstração é uma coisa que tem um fator muito triste no ensino da matemática. Não na matemática em si, obviamente, ela é essencial, mas no ensino da matemática, a maioria dos alunos não pede por demonstração. A maioria dos alunos, depois de ser convencida de que a derivada do x ao quadrado é o 2x, não sente a necessidade de uma demonstração rigorosa. Muitas vezes, porém não todas, o professor sente a necessidade de dar uma demonstração rigorosa daquilo que ele está afirmando.
mas o aluno não está interessado, o aluno não está sentindo essa necessidade. Então, há uma desconexão aqui entre o que o professor acredita e o que o aluno acredita. Como resultado dessa desconexão, é muito frequente o professor dar aula, 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 que são as demonstrações, chegar no final, ele conclui que x ao quadrado, a derivada é 2x, faz uma caixinha vermelha em volta, o aluno decora só a caixinha e aprende que aula é uma coisa que a gente ignora e espera chegar no final, porque no final é que vem a parte realmente importante, que é a conclusão, derivada de x ao quadrado é 2x. Todas aquelas coisas que o professor falou antes de chegar na conclusão era só um blá 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 que ele estava querendo falar lá, então é hora de desconectar meu cérebro, não vou puxar meu celular porque isso é desrespeitoso, né? Mas ficar pensando no TikTok que eu vi ontem. E isso desensina o aluno a prestar atenção na aula, é muito chato. Então, assim, tô deixando claro para você, aqui é um vídeo, tá? Se você pular para frente a parte da demonstração, eu não vou ficar sabendo. Mas para caso você queira saber a demonstração, temos aqui um ponto na função f de x igual a x ao quadrado. Então, as coordenadas do ponto são x e y, que é x ao quadrado. E o nosso problema é encontrar a inclinação de uma reta, que é essa reta tangente aqui, sendo que eu só conheço um dos pontos da reta. Isso é uma coisa nova que nunca me pediram para fazer antes. Eu já sei calcular a equação de reta que passa por dois pontos, né? Fazendo ΔY e ΔX. Mas reta que passa por um ponto só? Existem infinitas retas que passam por esse ponto. Vou ter dois exemplos de cor-de-rosa aqui que são errados. Não são essas retas que eu quero calcular a inclinação, eu quero a azul. Então, o problema é esse, eu só tenho um ponto, eu precisaria de dois. Como é que eu vou resolver esse problema? E se a gente colocasse mais um ponto? Aí teria dois. Olha outro ponto ali, verde, tá vendo? Agora eu tenho dois pontos, posso fazer uma reta passar por eles. Gente, eu sei que não está igual. A reta verde não está igual à reta azul. Mas elas estão parecidas o suficiente para esse momento, tá? Daqui a pouco a gente melhora isso um pouco. Por enquanto, vamos com essa reta verde mesmo. Só que a gente não deu nome ainda para o ponto verde, né? Então vamos dar um nome para ele. Ó, a coordenada horizontal do ponto azul é o x, que eu já tinha falado, e a coordenada horizontal do ponto verde você pode inventar outra letra se você quiser. Mas eu que já fiz isso antes e estou te mostrando, sei que vai ser mais conveniente se, em vez de inventar uma outra letra completamente desconectada, tipo P, em vez disso a gente quer pensar que esse P ele está um pouquinho para a direita do X, tá? Então ele é X mais alguma coisa. Chamar de H simplesmente por tradição, sempre chamei isso de H, mas você pode chamar do que você quiser. É x mais uma outra coisa, porque ele está um pouco para a direita do x. Agora vamos pensar nas coordenadas verticais desses dois pontos. O ponto azul é x ao quadrado, como a gente já tinha falado, e o ponto verde ele está nessa mesma função. Então a coordenada y dele também tem que ser a coordenada x ao quadrado, que no caso é x mais h ao quadrado. Não esquece do parênteses não, tá? Não é só o h que está ao quadrado, por favor. É o valor da coordenada horizontal do ponto verde, que é x mais h, isso aí é que está elevado ao quadrado. E agora a gente pode fazer ΔY sobre ΔX para saber a inclinação da reta verde. Gente, não sei nem se está dando para ver esse triângulo laranja aqui, que ele está muito pequenininho, mas o ΔY é isso aqui, né? É a distância entre as coordenadas y dos dois pontos, então é uma menos a outra. E o ΔX é a distância entre a coordenada x dos dois pontos, que é a distância entre o x e o x mais h, que é justamente o h. Essa é a inclinação da reta verde. Agora vamos organizar um pouquinho isso aqui. Vamos expandir esse x mais h ao quadrado. Tem que expandir certo, né, gente? A mais b ao quadrado não é a2 mais b2. Só que quando você expande isso aqui corretamente, e ainda tem esse menos x ao quadrado que tinha aqui, ó, simplificou. Esse cancelou com esse. Sobrou isso aqui e ainda pode simplificar mais ainda. Só que para isso, primeiro eu preciso colocar um h em evidência aqui no numerador. Coloquei. Agora eu tenho h dividido por h, que cancela também. E assim eu descobri que a inclinação da reta verde é 2x mais h. Lembra, entretanto, que a reta verde não era a reta que eu queria a reta azul, tá? Que ela é uma reta tangente
Ela passa pelo ponto azul, mas ela não passa pelo ponto verde. É quase aquela coisa de reta tangente só passa em um ponto, né? Porque ela não passa pelo outro. Mas lembra que isso só é válido, eu só estou falando isso porque os dois pontos estão perto um do outro, tá? Só pode tocar em um ponto localmente, naquele pedaço ali. E a ideia é justamente essa, os dois pontos eles estão próximos um do outro. A reta verde também está próxima da reta azul. A reta verde é uma aproximação para a reta azul e ela seria uma aproximação melhor se, em vez de pegar esse ponto aqui, eu tivesse pegado um outro que está mais perto ainda do azul. Quanto mais perto, melhor vai ficar. Não vou tentar desenhar isso não, vai ficar tudo muito pertinho, você não vai conseguir enxergar, mas faz no papel aí. Moral da história, você queria a inclinação da reta azul, você encontrou a inclinação da reta verde, que é isso aqui, e você sabe que isso aqui ficaria melhor se o ponto verde estivesse mais perto do ponto azul. Em outras palavras, se esse H aqui fosse menor. E se o H fosse menor, 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 até chegar a zero? Aí a resposta seria 2x e está demonstrado. Eu sei que para quem sabe muita, muita, muita matemática mesmo, essa demonstração não foi satisfatória. Ficou faltando um rigor matemático no final, de que se o H de fato fosse zero, isso aqui não estaria valendo, o H tem que estar indo para o zero. Tá bom, eu sei, limites, né? Gente, o seu aluno não está interessado nisso. Para os seus alunos, essa demonstração foi satisfatória e ele entendeu sim o conceito de derivada. Ele entendeu até o conceito de limite, tá? Ele não sabe expressar com o vocabulário matemático, mas ele entendeu. E é isso que importa. Depois disso, você pode fazer outros exemplos, né? Fazer o x ao cubo aqui, mas sem tentar desenhar a função toda, porque fica muito confuso, tá? Eu dei zoom aqui só no pedacinho da função que eu estou usando. Tem o ponto azul, que é o x ao cubo. Tem o ponto verde, que é o x mais h e o x mais h ao cubo. Agora eu vou desenhar um triângulozinho para fazer a inclinação da reta, que ainda não é a reta tangente, é ΔY sobre ΔX. Gente, aí, o quanto que vale a pena fazer mais demonstrações do que isso explicitamente, vai de cada um, tá bom? Vai da turma também, do que eles já viram. Eu acho que se a turma já viu o binômio de Newton, vale a pena usar isso aqui como lembrete de que esse tipo de coisa existe, né? Porque olha só, vou até trocar o 3 por um n ali, fazendo a derivada de x elevado a n por um número natural n. Você sabe expandir x mais h elevado a n? Bom, triângulo de Pascal, essas coisas, né? Tem um outro vídeo meu lá sobre isso. Se eu estivesse fazendo o x ao cubo explicitamente, eu preenchia os 3 pontinhos aqui para fazer tudo, tá? Mas como eu estou fazendo o caso geral do x elevado a n, eu só coloquei esses dois aqui, por enquanto, depois eu boto mais. O fato é que esse x elevado a n cancela com esse menos x elevado a n aqui, igual aconteceu da última vez. Coloquei o próximo termo do binômio de Newton aqui, n escolhe 2, x elevado a n menos 2 h ao quadrado. E agora eu estou seguindo os mesmos passos do que da demonstração que eu fiz para o x ao quadrado. Vou passar um h em evidência agora, porque todos esses termos têm pelo menos um h. Esse aqui só tem um, mas esse já tem dois. E os outros têm mais ainda, porque é assim que o binômio de Newton continua. Então, coloquei um h em evidência aqui. Repara que o que estava aqui desapareceu. E aqui tinham dois, né? Estava ao quadrado e agora só tem um. Esse h cancela com esse h aqui de baixo. E para a reta que passa por aqueles dois pontos ali, acabou. Essa é a inclinação. Esse é o momento em que você lembra que, na verdade, não era aquela reta que você estava querendo, você queria a reta tangente no ponto azul, e para isso você precisa fazer o ponto verde chegar mais perto do ponto azul. Ou seja, esse H aqui vai tender para zero. Aqui, onde ele aparece, ele é zero, e aí esse zero multiplica por essas outras coisas, continua sendo zero. Isso está acontecendo em todos os outros termos aqui que eu botei nos 3 pontinhos também, mas todos eles têm H, então todos eles vão para zero. E a resposta é isso aqui. Vou chamar isso aqui de regra da potência, tá? Não tenho muita certeza qual o nome favorito das pessoas aí, não. Mas em termos de demonstração, gente, a gente tem que ter moderação, tá? Eu só provei isso aqui para os números naturais. De novo, dependendo da turma, dependendo do curso, dependendo dos objetivos, tem mais alguns exemplos que dá para fazer manualmente. Você consegue fazer o exemplo quando n é meio, né? A derivada de raiz quadrada. Você consegue fazer quando n é menos 1, a derivada de 1 sobre x.
passar como exercício para os alunos, se for o caso. Eu não vou fazer aqui, até porque isso não bastaria, né? A regra da potência vale para qualquer valor de n, vale inclusive para números irracionais, x elevado à raiz de 2. Como é que você vai provar isso aí? Não é muito fácil não, tá? Então, assim, sempre vai ter em algum momento um salto de fé que você está pedindo dos seus alunos, tá bom? Pode ser antes do que eu fiz aqui, você pode ir lá no início, quando o aluno suspeitou que a derivada de x ao quadrado era 2x, já falar, era mesmo, e além disso, isso aqui também vale. É um salto de fé. No caso aqui, eu fiz de forma rigorosa o suficiente para os números naturais e estou pedindo para você acreditar que vale para os outros valores de n também. Estou mencionando que dava para ir um pouquinho além, fazer a raiz quadrada e o 1 sobre x, e aí acreditar que para os outros números vale também. Você nunca vai demonstrar tudo para todos os seus alunos em todo tipo de curso. Esse é o meu ponto. Agora, tem outras coisas importantes de mencionar nesse momento, que são essas regras aqui. Dá para demonstrar com o mesmo tipo de estratégia que eu acabei de fazer, tá? Mas eu não vou fazer, que são o fato de que se você multiplicar a sua função por uma constante, a derivada dela também fica multiplicada por essa mesma constante, essa constante que eu chamei de a aqui. E a segunda regra é que se você somar duas funções, a derivada da sua soma fica sendo a soma das derivadas. Essas duas coisas juntas aqui são o que te permite tirar a derivada de qualquer polinômio nesse momento, só com essa regra que a gente já sabe aqui da potência. Agora, igualmente importante nesse momento que a gente menciona essas regras, é importante mencionar também que algumas coisas são não regras, tá? Ou em outras palavras, isso são regras, eu como professora estou dando para você, você pode usar. O que você não pode é inventar regra. E dado que a derivada da soma é a soma das derivadas, tem muita gente que gosta de inventar nesse primeiro momento que a derivada do produto seria o produto das derivadas. E isto não é verdade, isto é uma não regra. Mais tarde você aprende o que fazer nesses tipos de casos. No momento, a gente vai tratar com aquilo ali, só tomar cuidado para não inventar regra. Bom, agora eu vou fazer um exemplo do tipo que as pessoas costumam considerar fácil, e depois eu vou fazer uma sequência de exemplos que as pessoas costumam considerar difíceis, e eu vou explicar para você que os motivos pelos quais as pessoas consideram aqueles exemplos difíceis não são a derivada. Derivada é fácil, é só isso aqui nesse momento, né? Enquanto se trata de potências, derivada é só isso, derivada é fácil, e o que as pessoas erram são outras coisas. Essas outras coisas que eu vou apontar para você nos próximos exemplos. Mas primeiro vamos fazer um exemplo fácil. Então, como é que era o negócio? Quando tem uma constante na frente, ela vai ficar parada ali mesmo, aqui também. Quando tem uma soma, a soma vai ficar parada no meio do caminho mesmo. E quando tem uma potência, esse expoente vai vir aqui para frente multiplicando e ele vai ficar menos 1 do que ele era, né? Então, ali, o x estava elevado a 5, ele vai ficar elevado a 4, porque 1 é menos do que 5. O 5 vai descer para cá, mas tinha um 3 ali, 3 vezes 5, então 15. Aí aqui o expoente era 7, 7 menos 1 é 6. O 7 vai descer, encontrou com o 5, 7 vezes 5, 35. Moleza. Começa fazendo esses dois aqui. Dá uma pausa no vídeo, faz no caderno e depois volta para ver se você acertou. O tipo de erro que tem para acontecer nos dois são os mesmos, tá? O primeiro tipo é inventar regra. Não pode inventar regra. Então, se você escreveu raiz quadrada de 7x à sexta, você está errado porque você inventou uma regra que dizia que a derivada dentro de uma raiz quadrada funcionava do mesmo jeito que fora, né? Isso foi invenção, não existe essa regra. A única regra que existe por enquanto é a regra da potência. E agora você tem que pensar, eu só sei derivar a potência. Isso aqui é uma potência ou é uma raiz? É a mesma coisa, né? Uma raiz quadrada é uma potência de meio. X a 7 elevado a meio é potência de potência, isso eu sei fazer também. E aí sim eu aplico a regra. O expoente era 7 meios, o expoente desceu para cá e, ao mesmo tempo, lá no expoente ele foi subtraído de 1.
Eu vou evoluir isso aqui um pouquinho mais para escrever de outra forma, mas primeiro eu quero parar e fazer o segundo exemplo, para comparar onde que esse primeiro tipo de erro da invenção de regra também pode acontecer aqui. Então, nesse caso, se você escreveu 2 sobre 3x ao quadrado, você está errado. Você inventou uma regra que dizia que a regra da potência podia ser usada num denominador. Não existe essa regra, você está inventando. Então, não pode inventar regra. A única regra que você tem nesse momento é o que fazer com uma potência, não o que fazer com uma fração. E agora, será que uma fração também é uma potência, da mesma forma que uma raiz era uma potência lá no primeiro exemplo? É, né? Dividir por x ao cubo é a mesma coisa que multiplicar por x elevado a menos 3. E agora sim você vai aplicar a regra da potência. O expoente é menos 3, ele vai descer, vai multiplicar pelo 2, vai ficar menos 6. E aí o expoente, que era o menos 3, vai subtrair 1, porque é isso que a regra manda fazer. Então eu quero frisar o quanto é importante isso que a gente acabou de ver nesses exemplos aqui. Derivada não é difícil. Os alunos que acham que isso é difícil estão com dificuldade em regra de expoente, em saber o que fazer com expoentes fracionários, traduzindo eles para radicais e vice-versa, e em saber o que fazer com expoentes negativos, que tratam dos denominadores de fração. Isso é um conteúdo muito mais antigo, que se você está com dificuldade nele, você tem que rever sim. Mas não é por isso que você vai botar a culpa na derivada e falar que derivada é difícil. Não é. Agora vamos avançar um pouquinho aqui, porque eu não completei o meu exercício. Menos 3 menos 1 é o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que subtrair 1, porque a regra da potência me manda subtrair 1. Eu tenho uma reta numérica aqui que já deve estar te dando a dica do que eu vou fazer. Gente, menos 1 é andar para a esquerda. Então, da mesma forma que 3 menos 1 é 2, menos 3 menos 1 é menos 4. Isso você aprendeu lá quando você era criança, tá? E um monte de gente, quando eu aponto isso, gosta de dizer: ah, eu esqueci as regrinhas de número negativo. Não, não, não tem regrinhas, tem um desenho. O que você. Aproveita para esquecer mesmo, tá? Essas regrinhas. O que você tem que saber é que subtrair 1 é andar 1 para a esquerda. Eu, na minha vida, desenho reta numérica quando eu quero fazer menos 3 menos 1? Não. Eu boto ela mentalmente na minha cabeça e ando 1 para a esquerda. Você, se quiser desenhar, se se sentir mais confortável com esse apoio visual, desenha. Você não está provando que você é melhor do que você mesmo em outro universo se você fizer sem desenhar. O desenho ajuda, faz ele enquanto você não estiver confortável em fazer só imaginando ele. Mesma coisa aqui, ó. Dessa vez eu fiz uma reta numérica um pouco mais larga porque eu vou querer olhar para os meios, né? Então aqui eu tenho o meio, ali o menos meio, aqui eu tenho o 3 meios, eu quero encontrar onde é que está o 7 meios. Então eu vou contando de meio em meio, olha. 1 meio, 2 meios, 3 meios, 4 meios, 5 meios, 6 meios. Opa, achei 7 meios aqui, entre o 3 e o 4. E agora eu quero pegar os 7 meios e eu quero subtrair 1. Subtrair 1 é andar 1 para a esquerda. Olha o tamanho do 1 aqui. O 1 é o espaço que tem entre o 0 e o 1, tá? Então é esse espaço que eu tenho que andar para a esquerda aqui. 7 meios menos 1 deu 5 meios. E vou falar um negócio parecido com o que eu falei sobre as regras de expoente. Se você está com dificuldade em número negativo e em número fracionário, em reta numérica, talvez você precise voltar e aprender isso melhor do que você aprendeu quando você era criança. Mas não bota a culpa na derivada. Derivada é fácil, você tem outras dificuldades que não são a derivada. Aqui, mais uma sequência de 3 exercícios, mesma ideia, dá uma pausa no vídeo, resolve e volta para ver se você acertou. Esses dois aqui, a gente já vai começar reescrevendo esses radicais como potências com expoentes fracionários. Agora a gente vai aplicar a regra da derivada e vai desenhar uma reta numérica se precisar desse apoio para fazer essa conta aqui, meio menos 1 e 1/3 menos 1. Essa daqui de cima, como eu estou interessada em denominador meio, eu vou cortar cada unidade ao meio. Aqui fica sendo menos meio e aqui fica sendo meio. Agora eu quero pegar o meio e andar 1 para a esquerda. 1/2 são 2 metades, né? Então eu andei daqui para cá e a resposta fica sendo menos meio, aqui no expoente de x.
Agora, é muito comum a gente querer reorganizar essa resposta de uma forma mais bonitinha, porque a pergunta original era raiz de x, né? E agora, de repente, a gente tem um expoente que é uma fração negativa. Tá meio feio. Vamos consertar a feiura dela em 2 passos. Primeiro, tratando do fato de ser um número negativo aqui, expoente negativo a gente transforma em denominador. E em seguida, tratando da parte do expoente, que é uma fração, porque x elevado a meio é raiz quadrada de x. Aí, para esse caso específico, derivada de raiz quadrada, tem muita gente que gosta de decorar o resultado final, tá? Eu, inclusive, eu decorei essa daqui. É derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Tudo bem você decorar, porque isso é um exemplo que vai aparecer muitas vezes. O que não está tudo bem é em você decorar um exemplo achando que está decorando uma regra, porque aí você vai inventar a regra quando for outros exemplos. Que é muito comum, por analogia, a pessoa que decorou isso falar que essa daqui vai dar 1/3 de raiz cúbica de x, né? E não vai, porque nessa vez que eu desenhei a reta numérica aqui, eu estou interessada em frações que são sobre 3. Então, em vez de cortar cada unidade em 2, como eu fiz antes, eu agora vou cortar cada unidade em 3. Ó, aqui eu tenho o 1/3, o 2/3, e lá do lado negativo eu tenho o menos 1/3 aqui e o menos 2/3 ali. A conta que eu quero fazer é 1/3 menos 1. Então, eu começo aqui no 1/3 e tenho que andar para a esquerda uma unidade. Uma unidade são 3/3, ó. 1, 2, 3. Então, eu começando daqui, eu tenho que andar 3/3 para a esquerda. 1, 2, 3. É aqui que eu termino, no menos 2/3. Então, é esse expoente que fica aqui na resposta. Aí a gente pode organizar usando o mesmo tipo de estratégia que a gente fez no exemplo anterior? Pode sim. Vamos começar lidando com o menos do expoente, transformando aquilo num denominador. Agora a gente pode se livrar dessa fração do expoente aqui, né? Transformando o 1/3 numa raiz cúbica, mas é só o terço que faz isso, tá? O 2 vai ficar ali onde ele está mesmo. E esse aqui eu já acho que não vale a pena decorar. Claro que é uma questão de opinião e outras pessoas podem discordar, mas esse aqui eu decorei, esse não. Esse aqui eu prefiro fazer o procedimento todo, todas as vezes que eu precisar dele. E finalmente, nesse último exemplo aqui, que nada tem a ver com radicais, é um tipo de erro diferente que as pessoas costumam cometer aqui, né? Então, se você disse que a derivada dessa função é 2x mais 3x2 vezes 4x ao cubo mais 5x à quarta, você errou. Você errou porque você inventou uma regra que diz que a derivada do produto de duas funções seria o produto das derivadas das duas funções. Nunca foi dito que isto é uma regra. Na verdade, eu disse explicitamente que isso é uma não regra. Então, não pode fazer isso aqui. A derivada da soma de duas funções é a soma das derivadas, mas o produto não. Então, você quer se livrar primeiro do fato de que aqui tem um produto antes de fazer derivada, né? Como é que você vai fazer isso? Ó, distributiva. Então, antes de derivar, você distribui. X ao quadrado com x à quarta vai ficar x à sexta. X ao quadrado com x à quinta é x à 7. X ao cubo com x à quarta também é x à 7. E x ao cubo com x à quinta é x à 8. Se você tiver com dificuldade de saber que para multiplicar isso aqui precisa fazer distributiva, então essa é uma dificuldade que você tem, não é a derivada que é difícil. Se você tiver com dificuldade de saber que esses dois termos aqui são iguais, então que você deve juntá-los como 2x elevado a 7, então essa é uma dificuldade que você tem. Você não aprendeu direito polinômios, né? Multiplicação de polinômios, juntar os termos equivalentes. Não é a derivada que está te dando dificuldade nesse caso. A derivada é fácil. X à sexta. O 6 desce, o x fica 6 menos 1, 5. Agora o outro. 7 vai descer, 7 vezes 2, 14. O x fica aqui, 7 menos 1, 6. Próximo, desceu o 8, x, 8 menos 1, 7. Isso é fácil. Mais uma sequência de exercícios. Vai lá, dá pausa, resolve e
e volta. Ó, esse aqui, a essa altura do campeonato, eu já quero acreditar que você não inventou a regra de derivar o de cima e derivar o de baixo separadamente, né? Porque essa regra não existe, isso é uma não regra. Eu sei que agora você já sabe que você tem que transformar esse denominador aqui usando um expoente negativo em alguma coisa que está em cima, né? Aproveitando inclusive para já transformar aquela raiz quadrada de x num x elevado a meio. E agora você sabe que dividir por x ao quadrado é a mesma coisa que multiplicar por x elevado a menos 2. Então, ó, multiplicar por x elevado a menos 2, pronto, é outro tipo de erro. Isso aqui está errado do jeito que está escrito, porque você está errando o quê aqui? Não é derivada, você está errando ordem das operações. Eu tenho uma multiplicação e uma soma. Produto vem primeiro, ele tem prioridade, mas não é isso que você quer. Você não quer que a raiz de x esteja sendo dividida pelo x ao quadrado e depois somada com 3x a 8. Não é isso. Você quer que a soma ocorra primeiro e depois essa divisão, que no caso se transformou nesse produto aqui. Então, a soma tem que acontecer primeiro. E aí você vai ter que fazer essa distributiva aqui. De novo, gente, não foi a derivada que causou a dificuldade que gerou aquele erro ali. Foi uma dificuldade em ordem das operações e em uso de parênteses, que muita gente não se convence de que não é opcional. Então aqui, ó, fazendo a distributiva, o x a 8 com o x a menos 2 deu x a sexta. E para fazer o x a meio vezes o x elevado a menos 2, vai dar meio menos 2 no expoente, né? Então, já estou até com a reta numérica aqui para fazer a conta meio menos 2. Ó, o meio está aqui e cada um que eu quero andar para a esquerda são duas metades. Olha duas metades aqui e olha duas metades ali de novo. Então, esse número aqui, que é o menos 3 meios, é o expoente que vai ficar nessa segunda parte da distributiva aqui. Se você achou isso difícil, tudo bem, são assuntos antigos que você está percebendo que você precisa rever. Mas você não derivou ainda. Então a dificuldade que você viu aqui não foi derivada, porque derivada é fácil. Derivada é o que a gente vai fazer agora. Ó, o 6 vai descer para multiplicar com o 3, fica 18, e o x fica a quinta. Aí o outro expoente que vai descer aqui é negativo, né? É menos 3 meios, então aqui vai ficar menos 3 meios. E o x vai estar elevado ao quê? A menos 3 meios menos 1. Então, esse que você chegou aqui tem que andar mais duas metades para a esquerda, chegando no menos 5 meios, que no caso eu já apaguei, mas ele estava ali, né? Então, essa aqui é a resposta. Se você quiser arrumar passando esse negativo para baixo e esse meio para a raiz, pode arrumar. Não vou fazer isso agora, não. Esse aqui também tem x à quinta no denominador. Eu já sei, eu vou usar um expoente negativo para trazer isso para cima. E aí, olha que erro diferente que eu vejo muitas pessoas cometerem nessa hora. 3x elevado a menos 5. Tá errado! O 3 não tem nada que se mudar de baixo para cima, porque o 3 não tinha um expoente aqui embaixo. Era só o x. Então, é só o x que vem aqui para cima com o expoente que ficou negativo. O 3 permanece lá embaixo, onde ele estava. Se você quiser reescrever isso aqui como 1/3 vezes x elevado a menos 5, pode escrever, tá? Tem pessoas que se sentem mais confortáveis assim, para agora na derivada, na hora que o menos 5 for descer, ele vai multiplicar por esse terço aqui. Então, vai ficar menos 5 terços. E o x, que estava elevado a menos 5, vai ficar elevado a menos 6. Que se você quiser reescrever sem o expoente negativo, você pode trazer o x à sexta de volta aqui para baixo, mas, de novo, é só o x. O 5 permanece lá em cima porque ele não tinha expoente nenhum, não. Agora, se você achou difícil essa parte aqui, você sabe o que você está achando difícil? Não é derivada, não. É regra de expoente, é ordem das operações
e é entender o que é uma fração, especialmente se você achou essa passagem aqui complicada. Se não está claro para você que isso dividido por 3 é a mesma coisa que 1/3 vezes isso, então não é derivada que você está achando difícil. Você tem que voltar lá atrás e entender o que é uma fração. É isso que está te dando dificuldade. Nesse último aqui eu botei um mais facilzinho para a gente respirar. 3 vezes 5, 15, x elevado a 4. E aí a derivada do 8x é 8. Muito bem. Ó, eu vou fazer um negócio aqui que eu não gosto para te explicar por que a derivada do 8x é 8. E depois eu vou fazer um outro negócio que eu gosto menos ainda para te explicar qual é a derivada do 8. Daí eu vou te explicar por que eu não gosto dessas coisas e vou te mostrar o que eu realmente gosto para saber essas derivadas aqui. Então vamos lá, a parte que eu não gosto. 8x. O x sozinho, sem nenhum expoente, é um x só, então é x elevado a 1. Daí a gente vai usar a mesma regra que a gente estava usando antes. O 1 vai multiplicar pelo 8 e o expoente que estava ali, que era 1, vai ser subtraído de 1 também, vai virar 0, e x elevado a 0 é 1. Então fica 1 vezes 8 vezes 1, que é 8. Já esse 8 aqui está sozinho mesmo, não tem nem x do lado para dizer que tinha um expoente que a gente não estava vendo, né? Ah, mas ele era 8 vezes 1, como todo número é ele mesmo vezes 1. E 1 é x elevado a 0, então agora tem um x com expoente ali, a gente pode usar a mesma regra. O 0 vai descer, vai ficar multiplicado pelo 8 ali, e o x que já estava elevado a 0, menos 1, dá menos 1 aqui. Ai, que coisa estranha, x elevado a menos 1. Mas não tem problema não, porque isso aqui tudo está multiplicado por 0, então a resposta vai ser 0. E de fato a derivada de 8 é 0, assim como a derivada de qualquer constante é 0. Mas, gente, isso é horroroso. Vamos tentar não fazer isso. Em vez disso, vamos pensar o que era a derivada mesmo? Derivada é a inclinação da reta tangente. Como é a função 8x? Ah, a função 8x é uma função afim, ela tem essa inclinação igual a 8 aqui, ó, e ela passa pela origem. Quem é a reta tangente de uma reta? Bom, deve ser a própria reta, né? Então, quem é a derivada? É a inclinação da reta. A inclinação dessa reta é 8, então a derivada é 8. Aqui nós temos uma outra função afim, só que essa função afim tem inclinação 0, ela é uma reta horizontal aqui no y igual a 8, né? A função constante igual a 8. Qualquer x que você coloque, ela retorna 8. Qualquer x que você coloque, a resposta é 8. Ó, para esse x, deu 8. Para esse x, deu 8. Ela é uma reta horizontal. Qual é a inclinação dela? 0. E derivada é o quê? É a inclinação da reta tangente. Reta tangente de uma reta é a própria reta, a inclinação é 0, ó, derivada é 0. Esses dois casos são os mais simples, não precisa nem de regra, não precisa nem de fórmula, só precisa entender o conceito. Mas entre errar isso aqui e errar a derivada de 3x à quinta, tem muito mais gente que erra isso daqui do que o outro. Então vocês estão errando o mais fácil para não errar o mais difícil. Por quê? Porque estão tentando decorar sem entender. Entende, por favor, o conceito de derivada é a inclinação da reta tangente. Não tenta decorar que nesses casos esquisitinhos aqui, num deles o número mantém e no outro fica 0. Ih, mas aí eu esqueci qual era um e qual era o outro. Eu acho que a derivada de 8 era 8 e a derivada de 8x era 0. Gente, toda vez que você decorar uma coisa sem entender, você vai ter múltiplas oportunidades para esquecer o que você decorou ou para decorar errado. Não precisa fazer isso com você mesmo não, cara. Você está se sabotando. Isso aqui é um conceito simples, olha. Inclinação da reta tangente. Se o cara já era uma reta, é a inclinação dele mesmo. Só isso, inclinação de reta você já sabia, isso é função afim, não é derivada, tá bom? Então por hoje eu vou ficando por aqui, o vídeo já tá longo, a gente falou várias coisas importantes. É claro que eu tenho planos mais para frente de fazer outro usando regras de derivação de funções mais complicadas, também fazer exercícios aplicados com os gráficos, né? Exercício de gráfico de funções bonitinhas, com uma reta tangente, perguntar coisas sobre as retas, exercício de otimização também, tem muita coisa que a gente pode fazer que é legal. Mas hoje eu quis focar nesse início, no conceito da derivada, nesses erros comuns
nessa primeira regra de derivação que é mais simples. Então eu queria pedir para você, aqui no comentário, contar para mim o seguinte: foi uma sequência, eram 10 exercícios, contando com esses dois últimos aqui, tá? Faz uma lista de quais foram as coisas que eu disse que geram dificuldade nas pessoas e conta para mim não só quantos dos 10 exercícios você acertou ou errou, mas quais dessas dificuldades anteriores da sua lista você realmente está sentindo dificuldade. O que está pegando? Tem distributiva, tem fração, regra de expoente, um monte de coisa que eu falei aí. Volta, faz a lista das dificuldades e me conta quais são as suas dificuldades.